Oi, pessoal. A prof queria ter feito e respondido esses quizzes com vocês em sala de aula. O problema é que a prova Paraná é amanhã e a gente não vai ter esse tempo. Então, o que a prof vai fazer? Bem rapidinho, eu vou tentar responder os dois quizzes com vocês. E vocês dão uma olhadinha e veem se entendem a resolução dos exercícios, tá? Então, a prof vai começar. Deixa eu prof first, é esse aqui. Começar compartilhando o primeiro quiz com vocês. Então, esse aqui é o primeiro quiz. Então, aqui no desenho da imagem está representada a vista superior das cadeiras de uma sala de convenções e a localização de algumas pessoas nessa sala. A posição de Thaisa nessa sala de convenções está localizada na posição. Então, vamos ver aqui. Tem várias pessoas. A Thaisa está aqui e a posição dela, percebam que aqui tem algumas letras e aqui tem alguns números. Então, se a gente olhar para a Thaisa, ela está aqui na letrinha N e no número 1. Significa que a posição dela é N1. Por exemplo, a Júlia. A Júlia, quando a gente olha a fila dela, né, tá na letrinha J e no número 4. Então, a posição dela seria J4. Se olharmos o Igor ele está aqui na letrinha O, na fila da letra O, e no número 3. Então, significa que o Igor está na posição O3. Deu para entender? Então, a Thaís aqui, a gente percebe que ela está na letrinha N, ela está na fila da letrinha N, e ela também está na fila do número 1, por isso que a posição dela é N1. Então, N1. Este probleminha, se vocês lerem com muita atenção, né? Ele está falando que tem uma PR que começa em 1,0 km e é uma PR muito longa, vai até o quilômetro 4.800. E ele quer saber qual cidade estaria no ponto final desta reta. Então, quando a prof aumentar aqui para vocês verem, a gente tem um pequeno problema, porque esse gráfico não condiz com esta tabela. Tanto é que se a gente vê aqui, Joinville está lá no Espírito Santo e a gente sabe que Joinville fica em Santa Catarina, tinha que estar mais para baixo, né? Então, ignorem este mapa aqui, tá? Vamos olhar só para a tabelinha? Então, muito provavelmente, se começava aqui o quilômetro 0, vinha vindo para baixo até chegar em Santa Catarina no quilômetro 4.120. Então, a cidade que está mais afastada, né, imaginando que o início é o número 0, a que está mais afastada é Joinville, que está a 4.120 quilômetros de distância do ponto inicial. Deu para entender? Então, aqui, Joinville. Aqui, Pedro quer determinar a área de um triângulo que tem como base 10 centímetros e altura 9 centímetros. Para isso, ele precisa resolver a expressão numérica que aparece na imagem. Dessa forma, Pedro identificou que a área do triângulo é D. Então, primeiro, área é um conteúdo que a gente vai aprender no segundo e terceiro trimestre. Então, não se preocupem com isso no momento. O que ele realmente quer é que vocês resolvam essa expressão aqui. Então, a expressão é 10 vezes 9, daí tem esse número 2, tem esse risquinho aqui. E, para quem não sabe, esse aqui é o risquinho da fração. E toda fração, na verdade, representa uma continha de divisão. Na verdade, a conta que ele quer que você faça é 10 vezes 9, e a resposta é dividido, é uma divisão, tá? Então, divididos por 2. Quanto que é 10 vezes 9? 90. Quanto que é 90 divididos por 2? 45. Certo? Então, aqui vocês só tinham que saber que o risquinho que tá ali é uma continha de divisão.
Aqui, em um campeonato de futebol escolar, a equipe azul disputou 3 partidas na fase de grupos, com os resultados apresentados no quadro a seguir. Então, cada vitória, a equipe soma 3 pontos. Em caso de empate, soma-se 1 e em derrotas não se acrescentam a pontuação. Assim, a equipe azul obteve um total de pontos igual a. Então, primeiro ponto, ele quer saber com relação à equipe azul. Sempre que aparecer essa palavrinha aqui, o total, ele está se referindo a uma continha de mais, certo? Então, quando a gente olha aqui, a equipe azul está aqui, ela disputou 3 partidas. Dessas 3 partidas, ela teve uma vitória, 2 empates e nenhuma derrota. Então, para essa vitória, a vitória significa 3 pontos. Para os empates, cada empate vale 1 ponto. Se ela teve 2 empates, significam 2 pontos. Então, 3 mais 2 dá um total de 5 pontos, ok? Só prestar bastante atenção, porque vitória, empate, derrota está aqui. Esse 3 não quer dizer absolutamente, não tem nada a ver com a contagem, né? Ele é só o número de partidas que aconteceram até o momento. Então, a resposta é 5. Questão número 6. O município de Curitiba foi elevado à condição de capital da província do Paraná no século XIX. Em um estudo de datas históricas, um aluno observou o ano 1894 em relação ao ano de 1894. O algarismo que ocupa a ordem da unidade de milhar é. Então, não se esqueçam que a gente sempre começa a tá nome de trás para frente, né? Então, aqui o 4 está na casinha da unidade, o 9 está dezena, o 8 está centena, o 1 está ocupando a casinha da unidade de milhar, que forma uma nova classe, né? Que é a classe dos milhares. Classe das unidades simples, classe dos milhares. Então, o 1 é a unidade de milhar, ok? E em determinado estado brasileiro, o rendimento mensal domiciliar per capita no ano de 2024 foi de R$ 2.350. De acordo com o gráfico, o período em que houve redução. Então, houve redução no rendimento mensal domiciliar per capita. Foi T. Redução é que diminuiu, certo? Então, vamos ver aqui. Tem esse gráfico de barras, aqui é o valor, né, da renda per capita, e aqui são os anos. Então, a gente percebe que ele começou lá em 2012, né, a fazer esse comparativo. Então, em 2012 era um pouco menos que 1.000, subiu, né, a gente vê essa escadinha aqui, ou seja, aumentou, 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 até aqui, até 2019. O que a gente percebe que aconteceu de 2019 para 2020? Caiu, diminuiu, né? Essa escadinha parou de subir. E a partir de 2020, daí a gente percebe novamente essa escadinha. Então, ó, mais uma vez subindo, subindo, subindo. Então, o momento em que houve uma redução foi exatamente nesse momento aqui, ó, de 2019 para 2020. Foi aqui que a escadinha parou de subir, mas depois ela voltou a subir novamente, ok? Então, a resposta correta é que houve, né, ocorreu a diminuição de 2019 a 2020. Então, esse foi o primeiro quiz. A prof vai parar de compartilhar esta tela. E vou compartilhar agora a próxima tela, que é o próximo quiz. Ok? Esse é o quiz 2. Então, aqui a figura abaixo representa o mapa de um bairro em que cada quadrado representa um quarteirão, cuja distância entre duas esquinas é de 100 metros.
Então, primeiro, antes da gente continuar o problema, a prof vai aumentar aqui e tentar explicar. Então, primeiro, cada quadradinho desses é uma quadra. Então, aqui tem uma quadra, aqui tem outra, aqui tem outra. E outra informação que ele dá é que a distância entre duas esquinas. Então, a gente supõe que uma esquina está aqui e a outra está aqui, né? Essa distância, um dos lados do quadrado, vale 100 metros. Então, aqui é 100, aqui é 100, aqui é 100, aqui é 100, 100, 100, 100, 100, 100 metros, certo? Daí aqui, né, norte, sul, leste, oeste, para vocês terem como referência, né? E ele diz que uma pessoa saiu da esquina representado pelo ponto P e percorreu o seguinte percurso. Então, vamos entender novamente. Ela saiu daqui, ok? Então, ela saiu daqui, ela fez o quê? Ela caminhou 300 metros na direção sul. Então, 300 metros na direção sul. Depois, ela caminhou 200 metros na direção leste. E, finalmente, mais 100 metros na direção sul. Então, vamos tentar lembrar. 300 sul, 200 leste e 100 sul. Então, aqui, 300 sul, sul é para baixo. Então, ela saiu daqui e percorreu 300 metros. Se cada ladinho desse quadrado é 100, 100, 200, 300. Daqui, ela percorreu 200 na direção leste. Leste é para a direita. 200 metros são dois espacinhos, né? Isso aqui é 100, 200. Então, ela parou aqui nesse momento. E, finalmente, para terminar, ela percorreu 100 metros, que é um espacinho só, né, de um quadradinho, para o sul, ou seja, para baixo, parando exatamente no ponto Q, ok? Então, 300 para o sul, 200 para o leste, mais 100 para o sul, parou no ponto Q. Aqui, Alice foi visitar sua amiga no endereço da Rua das Flores, número 1273. No entanto, o motorista do Uber cometeu um erro e a levou no número 1373. O algarismo afetado pelo erro cometido pelo Uber foi o das. Então, o erro está aqui, né? No 2 e no 3. Mais uma vez, de trás para frente, unidade, dezena, centena. Então, foi no algarismo tais centenas que ele cometeu um erro. Era para ser no 200, ele foi no 300, né? Isso aqui é bem importante, tá? Então, aqui a gente não atrapalhou muito, mas é um conteúdo que a professora, assim, supõe que vocês entendam, ou que não seja tão difícil de vocês entenderem. E sempre caiu ano passado, certeza que vai cair esse ano, que é você transformar o que você está vendo no gráfico em uma tabela, e o contrário também, que você está vendo em uma tabela em um gráfico. Então, ali, para um final de campeonato, foram classificados 4 times. Foi realizada uma pesquisa na escola para saber a preferência pelos times. Cada aluno votou em um só time e a tabela que corresponde ao gráfico ou seja, ele quer que eu pegue esta tabela e transforme em um gráfico. Então, assim, tem os times, esses 4 times, e aqui está o número de votos. Então, o que a gente percebe? Esse primeiro time, que é o Tramenco, ele teve um pouquinho mais que 35. Vocês conseguem ver ali uma linha bem fraquinha? Tinha que estar em cima da linha para ser 35. Foi um pouquinho mais que 35 votos. Então, a gente supõe que tenham sido 36. Aqui no 40, um pouquinho mais, a mesmíssima coisa. 41, 42, foi mais ou menos isso o número de pessoas. O solta-fogo, menos, estão vendo aqui que está um pouquinho menos do que 20? Muito provavelmente 19 ou 18, ok? Então, a gente vai começar pelo Tramengo. A gente sabe que é um pouquinho mais que 35. Então, vamos olhar aqui as tabelas, ó.
O Tramenco é o primeiro time, um pouquinho mais que 35. 36, né? Não pode ser o 34, não pode ser menos e muito menos o 30. Então a gente está entre essas duas opções aqui, ok? Essa aqui meio verde e essa aqui laranja. Vamos para o próximo time. O próximo time é o Clubinense. A gente vem aqui, olha, um pouquinho mais do que 40, né? 41, 42. Vamos voltar para a tabela. Ó, o Clubinense, que é o segundo. Aqui tá 42 e aqui tá 40. Então, a única opção que faz sentido é essa aqui. A gente pode até continuar conferindo, mas não faz muito sentido, né? Tem que ser essa aqui a resposta correta. E agora é o não, não é o contrário, né? Vamos ver aqui. O professor de educação física fez uma pesquisa para saber o esporte preferido por sua turma. Alguns não gostavam de nenhum esporte. Qual era o total? Estão vendo que de novo apareceu a palavrinha total? Sempre que aparecer essa palavrinha é uma continha de mais. Não pode esquecer, o total é uma continha de mais. De alunos que gostam de esporte, então vamos olhar aqui. Esporte preferidos: basquete, futebol, handebol e natação. E aqui a quantidade de pessoas, né, que votaram nesse esporte. Então, o basquete, a gente vê que 6 pessoas escolheram o basquete como esporte preferido. O futebol, 2, o handebol, 5 e a natação, 1. Então, quantas pessoas que gostam de esporte? É só a gente somar 6, mais 2, mais 5, mais 1. 6 mais 2, 8. 8 mais 5, 13. 13 mais 1, 14. Aqui, agora sim é o contrário, né? Eu tenho uma tabela e ele quer que eu passe aquilo ali para a forma de gráfico. E a gente faz da mesmíssima forma, ó. Em uma coluna é o tipo de revista, na outra coluna é a quantidade. Então, semanal tem que ter 40, mensal 30, bimestral e trimestral 15. Então, vamos conferir primeiro o semanal? Tem que ter 40. Então, quando a gente olha aqui para os gráficos de barras, semanal é essa primeira opção que aparece ali, né? E tem que ser 40. Então, ó, pode ficar um int vem, não tem problema, mas essa aqui é uma opção. Essa aqui não pode ser, né? Tá mais perto do 30. Essa aqui não pode ser, que tá perto do 15. Então, a gente tá entre a opção verde e a opção laranja, ó, que tá o mais próximo do 40. Vamos olhar a próxima. O próximo tipo de revista é a mensal. Mensal são 30. Então, quando a gente olha para cá, o mensal parece estar perto do 30, né? Quando a gente olha aqui pro laranja, ó, o mensal parece estar perto de 15. Então, a gente percebe que já não pode ser esse aqui o gráfico de base que representa essa tabela. Significa que a única opção correta que faz sentido, e a gente pode até continuar conferindo, né? Aqui, ó, o bimestral e o trimestral, que são esses dois, são iguais e iguais a aproximadamente 15 mesmo, ali pelo que a gente percebe. Então, esse aqui é o gráfico de barras que representa essa tabela, ok? E para terminar, tem dois números iguais, que quando a gente soma, a resposta é 18. Aí esse número menos um outro número é igual a 4, e ele quer saber exatamente quem é esse número aqui de vermelho. Então, que números iguais que quando a gente soma a resposta é 18? O 9, né? 9 mais 9, 18. Se o rostinho feliz é o número 9, 9 menos qual número me dá como resposta o número 4? Então, 9 menos 5. Então, o círculo vermelho só pode ser o número 5. E era isso, pessoal. Espero que a gravação ajude vocês, tá? Não é para ser muito difícil, não se preocupem, mas façam com bastante tranquilidade amanhã a prova. Tenham o melhor de vocês. Não esqueçam que a professora vai olhar a prova Paraná de vocês depois, tá? Então façam ela
bem feitinha. Tentem tentar o melhor de vocês, tá bom? Boa noite.